Senhor, para os irmãos, hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho mais longo, tá bom? Para que a gente possa entender a história de Samaria, é necessário que a gente volte um pouquinho, tá? Abraão, ele é chamado por Deus. Ele é chamado por Deus, ele sai da sua parentela, sai do meio da sua parentela, sai da sua terra e obedece à voz de Deus. Abraão gera Isaac, Isaac é o filho da promessa, Isaac gera a Jacó, e Jacó gera a 12 filhos. Esses 12 filhos são os homens que ganharam o privilégio de ter o nome nas tribos de Israel, né? E lembrando que Levi, ele não obteve esse mérito, tá, de ter uma tribo com o seu nome. Quem sabe em outro vídeo eu explico sobre isso. Mas a tribo que seria de José, ela é dividida em duas, entre Manassés e Efraim, que são seus dois filhos. Então continua sendo 12 tribos. Os irmãos conhecem a história, né? O povo fica no Egito durante 400 anos. Deus levanta Moisés, Moisés liberta o povo, conduz o povo pelo deserto durante 40 anos. Depois disso aí, Moisés morre, Josué conduz o povo. Josué agora está liderando o povo e entra com o povo na terra prometida. Quando Josué morre, o povo fica sem direção, não fica com quem ter uma direção, não fica aquela pessoa que lidera, não tem. Então o que acontece? O povo se distancia de Deus, o povo se afasta do centro da vontade de Deus, e aí Deus vai e começa a permitir que os povos vizinhos infligissem sobre Israel e dominassem Israel. Então quando Israel começa a ser afligido, o povo clama a Deus, Deus levanta um juiz, vai lá e livra o povo. E o livro de Juízes todo é mais ou menos assim. O povo se desvia, clama a Deus, Deus levanta um juiz. Aí o juiz vai, livra o povo e o povo se desvia novamente. Enfim, o último juiz foi Samuel. Samuel, ele é levantado como profeta, como sacerdote. E ele é quase que obrigado pelo povo a pedir um rei. Ele pede um rei. Ele escolhe um rei direcionado por Deus e escolhe Saul. Saul reina, mas também se afasta da vontade de Deus. Deus levanta Davi, o rei mais conhecido de todo Israel, até nos dias de hoje, foi o melhor rei que Israel já teve. Depois que Davi morre, nasce Salomão. Salomão reina sobre Israel, constrói o templo. Depois que Salomão ele morre, Roboão começa a reinar. E Roboão, ele recebe uma proposta do povo. O povo vai até ele e fala: Roboão, rei Roboão, por favor, diminua os impostos, né? Através de Jeroboão. Jeroboão chega ali, pede, enfim. E ele procura alguns conselhos. Os mais velhos falam, os anciãos falam: olha, faz isso, o povo será contigo. Mas aí ele não leva o conselho dos mais velhos em consideração. Muito pelo contrário, ele vai até os mais jovens dizem: fala que se a mão do seu pai foi pesada, a sua vai ser mais pesada ainda, que se ele açoitou, feriu vocês com açoites, eu vou ferir com escorpiões. Então Roboão, ele fala essa palavra, e a partir dessa palavra há uma cisão em Israel. Há uma divisão, há um choque ali, e Israel se divide em dois grandes grupos. O primeiro grande grupo é o Reino do Norte e o segundo, o Reino do Sul. O Reino do Sul foi a junção de duas tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim e a tribo de Judá se juntam e fazem o Reino do Sul, cuja capital era Jerusalém. A tribo do norte, as tribos que estavam no norte, elas se juntam e formam o Reino do Norte, as 10 tribos restantes. E a partir daí começa a ter uma rixa entre Israel, entre o Reino do Norte e o Reino do Sul, entre Israel e Judá, assim que geralmente é referido na Bíblia, né? O Reino do Norte como Israel e o Reino do Sul como Judá. Pois bem, então já existia um conflito aí. Mas no ano 722 a.C., o povo da Assíria invade a cidade de Samaria, sitia Samaria e leva o povo cativo.
Os assírios, eles tinham uma maneira muito cruel. Eles pegavam a nobreza, pegavam as pessoas mais fortes e deixavam ali os menos fortes, né? As mulheres, os velhos. E eles faziam o seguinte, eles pegavam a escória da sociedade e mandava para o povo que estava sob o seu domínio. Então, Samaria agora é inundada por pessoas estrangeiras, pessoas de outros lugares. E o povo de Samaria, ele começa a se misturar. E agora o povo de Samaria não era mais judeus puros. Eles começam a se misturar com estrangeiros. E aí surge um grupo que não é chamado mais nem de judeu e nem de gentil. Porque não era totalmente judeu e não era totalmente gentil. Eles chamam esse grupo de samaritanos. Então aí que surge esse termo. Pois bem, quando Israel é levado, nesse caso Judá é levado em cativeiro para a Babilônia e volta, na reconstrução do muro, na reconstrução enfim, aquela reconstrução de Neemias, Esdras, eles pedem, os samaritanos pedem para que pudessem ajudar, e o povo de Judá, né, eles recusam a ajuda deles. E por conta disso ainda reforça essa rixa que havia aí. Ao ponto de o povo de Israel, o povo do norte, do Reino do Norte, imitar o Reino do Sul fazendo cultos, fazendo um templo em Gerizim, em montes. É até por isso que a mulher samaritana fala com Jesus, né? Nossos pais adoram em montes, vocês dizem que tem que adorar em Jerusalém. É justamente neste monte, né? É justamente isso lá em João, capítulo de número 4, versículo de número 20, que essa mulher está falando. Então, há essa divisão. Inclusive, os samaritanos, eles não admitiam todo o Antigo Testamento, tá? Eles não admitiam todo o Antigo Testamento. Então, é esse o contexto de Jesus. Jesus chega e é esse contexto que ele encontra, uma briga entre os dois grupos, é uma rixa entre esses dois grupos, ao ponto de quando ele vai até a Samaria com os seus discípulos, eles não permitem que ele entre porque tinha parentes de quem ia para Jerusalém. Então a rixa era muito grande, mas a partir do testemunho que ele dá a essa mulher, da revelação que Deus dá a ele para essa mulher, é plantada uma semente. E essa semente ela é regada e ela cresce. E lá em Atos, capítulo de número 8, Filipe, o diácono, levantado como diácono lá no capítulo de número 6 de Atos, ele ganha Samaria para Jesus. Ele prega Jesus em Samaria e o versículo de número Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículo de número 8, diz assim: e havia grande alegria naquela cidade. Então olha só, toda essa história, mas um dia Deus, por meio de Jesus, planta uma semente ali. E a pregação de Jesus ela é evidenciada em Atos, capítulo de número 8, quando Filipe chega ali. E, através dessa pregação, aquele povo pôde ser chamado para mais perto de Deus. É mais ou menos essa história de Samaria, que nós possamos ser como Filipe, como Jesus, e alcançar aqueles que nós julgamos que já estão longe de Cristo. Que a graça do nosso Senhor Jesus seja sobre todos nós.